muito bem-vindos, avançadores, a mais uma edição do Avança Podcast, o podcast que mais cresce aqui na região dos Lagos. Não adianta você dizer que não, porque os números comprovam isso. É o podcast que mais cresce aqui na região dos Lagos. Por quê? Porque a gente tem propósito, a gente tem princípio e a gente quer chegar em você desse lado e mostrar que você, sim, através de histórias que são contadas aqui, você pode avançar em busca daquele objetivo, daquele sonho que você tem, e tem alguma coisa que está te impossibilitando, e aqui eu tenho certeza que com a história de hoje, a gente vai impactar você, vai fazer você acreditar mais em você, tornar possível isso que está aqui na sua mente e chegar no teu objetivo. Essa é a edição de número 70 do Avança Podcast. Eu fico muito feliz de continuar tendo essa intencionalidade de fazer tudo que foi colocado como propósito, que é transmitir a minha mensagem aqui, transmitir a mensagem dos convidados que se conectam a gente. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial. Ela, na verdade, ela vai até explicar pra mim que esse nome é meio... Ela é manicure, mas ela tem um nome aí, né, diferenciado, que ela atua na parte de, acho que Nail design. nail design. Hoje já tá tudo mais sofisticado. Então, seja bem-vinda, Marcela Luana da Silva, ao Avança Podcast, amiga. Obrigada. Hoje aqui eu gosto de trazer histórias dos convidados, né? Tem alguns convidados que a gente com- traz a possibilidade de vir aqui contar suas histórias. Eles falam assim pra mim, Marcela: pô, Rodrigão, a minha história porra, não é chata, cara. Minha história ninguém vai querer ouvir. Eu vou falar: não, cara, todos nós temos uma história e é isso que conecta pessoas, são histórias. Então, vamos voltar ao tempo. Eu tava lendo seu formulário aqui e me chamou a atenção que você não é carioca. Não. Eu li aquele formulário de ponta a ponta, vi que realmente você, cara, superou muitas coisas e hoje tá avançando, principalmente que me chamou a atenção através dos princípios da palavra do Nosso Senhor. Então, Marcela, conta lá, vamos voltar no sertão da Paraíba? Então, hoje eu tenho 39 anos, né? Vou fazer 40 em setembro. Eu sou mãe de 3 filhos, da Maria Eita. Eduarda, de 20, do João Pedro, de 12, do Telzinho, de 5, e sou vovó do Mateu, de 2 anos. Ó, foco 39, hein? Olha isso. Essas são minhas riquezas. Estou casada há 10 anos Sim. e minha história de vida, assim, é bem... Nossa. Uh! Uh. Então, eu sou da Paraíba, do sertão da Paraíba, Cara, né? Lá do sertão, Catolé do Rocha. Tenho muito orgulho da minha cidade. Eu vim para lá com uns 8, 9 anos de idade. Meu pai veio primeiro, né, para tentar a vida. E aqui ele trabalhava e mandava dinheiro para lá. Minha mãe trabalhava em casa de família e trabalha até hoje, até os dias de hoje a minha mãe trabalha. E eu creio que um dia eu ainda vou tirar minha mãe dessa vida. E eu tive uma infância muito linda, muito bonita lá. É o que eu guardo de recordação mais bonito é a minha infância, porque eu tive lá, a gente tomava banho de chuva nos terreiros, a gente brincava de pique-pega, pique-esconde, e a gente ia para a escola andando. Ah, era muito bom. Eu tive uma infância assim que eu guardo e infelizmente as crianças de hoje em dia não têm, né? sim, Essa... você falando isso, eu me volto também à minha infância, né? Aham. Aquelas brincadeiras mesmo que hoje não tem mais. Nossa, não podia chover. O que eu mais amava era na chuva. Não podia chover, que a gente ia para os terreiros lá, a gente chama de terreiro, né? À frente da casa. Que a gente tomava banho de chuva, brincava, jogava lama. Olha, era muito bom, muito Sim, bom. Nossa, sim. que, olha, eu guardo isso para mim com. Porque hoje em dia não tem isso, né? Sim, hoje em dia as crianças elas estão atreladas, se os pais não tiverem todo um cuidado para lidar com isso, cara, estão atreladas às telas. Exatamente isso aí. Exatamente. Então, assim, eu tive uma infância, graças a Deus. E com os 8, 9 anos, meu pai trouxe a gente para cá, para o Rio, né? A gente morou. Aí a gente ficou aqui um tempinho, voltamos para lá e eu voltei para cá já com 11 anos, mas ficamos pouco tempo. E de lá para cá a gente está aqui direto, né? Eu já morei no Meia, e do Meia a gente foi pro Governador e lá a gente morou até. Morei lá até 5 anos atrás, que foi 5 anos que eu vim para cá, para o Rio. Conheço tudo lá no Rio. Ilha do Governador, já servi lá. A gente veio pra O Meia também. Meia, morei lá. Morou perto ali do antigo, onde era o Imperator. Tinha uma casa de show ali, né? Eu não lembro, mas eu acredito que era próximo do centro que a gente morou, porque eu era pequena e era coisa que eu ainda não tenho muita memória. Eu tenho muita memória de coisas assim que foram bem marcantes, né? Igual essa da minha infância lá. E a gente veio pra cá,
né? E no Rio a gente morou na ilha, a gente morou por muito tempo lá, né? E como eu coloquei ali Fórmula. eu quero exaltar assim a minha mãe, né? Que eu tenho ela como referência. Inclusive, eu não era referência, hoje eu sou referência na minha família e isso é muito bom, né? Eu ter mudado a expectativa das pessoas acharem que eu ia ser uma coisa Em relação a você. exatamente. E hoje eu sou outra pessoa, eu tenho um orgulho imenso de mim, sabe? Pela minha história de vida, por eu ter me transformado, por eu ser quem eu sou hoje, né? E quem eu sou hoje foi o mundão que me ensinou, mas acima de tudo foi Deus que. Sabe quando você sente que você é guiado, assim, que tem uma mão te guiando, assim? Sim. Então, essa é a minha vida. Foi Deus sempre me guiando o tempo inteiro. E eu já passei por muitas coisas, assim, tristes, que eu achei que era o fim do mundo, e não era. E no outro dia, Deus me mostrou que é possível, que eu, entendeu? Que aquilo ali passa, que aquilo na verdade não só passa, mas aquilo te mostra algo que vai te fazer evoluir, que vai te fazer aprimorar, vai entender. Só que no momento da aflição a gente não consegue ter esse entendimento claro Exatamente. de que por mais adverso, por mais ruim que está sendo aquele momento, Deus está cuidando sempre de tudo. Sim, Tá te livrando de algo, tá te mostrando algo, tá te forjando para algo. sim. E a gente não tem, né, nessa direção de... Hoje eu tenho esse entendimento, né? Assim, quando acontece alguma coisa hoje, você lida melhor, né? Rodrigo, hoje pode o mundo estar Eu se sei. acabando ali fora, Sim. que eu tô assim, ó, tranquilo. Porque eu sei que Deus vai prover. Tudo Deus provê. Então, é o que eu tô falando. Há uns 3 anos atrás, para eu ter essa maturidade, eu não tinha, até uns 3 anos atrás, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, de pensamento de, tipo assim, se chegasse o dia de pagar o Eu aluguel sei. da minha loja, eu já ficava desesperada, eu ficava mal-humorada, eu ficava, meu Deus, Senhor. E Deus sempre agiu na minha vida nos 45 do segundo, Deus sempre proveu. Mas não é fato, não. E assim, hoje eu descanso. Eu aprendi a descansar de verdade no Senhor. De Avançador, verdade. descansar não é você deixar de fazer a tua parte, tá? Não, não é. É entregar Acreditar na que mão Deus de vai prover, mas você faz a tua É a parte com fé, intensidade. é colocar a fé em prática, né? Descansar que eu falo é nisso. Sim. Eu coloquei na mão de Deus, tô fazendo a minha parte, mas eu sei que Deus vai prover. Eu estou colocando a minha fé em prática, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, hoje, e depois que eu comecei a praticar isso, nossa, eu não esquento minha cabeça com mais nada. De tanta coisa que eu já passei e eu já superei, foi o que você falou. Deus, ele está nos preparando. Sim. Deserto, ele não é lugar de morada. Sim. Ele é lugar de passagem. Isso. Entendeu? Isso aí. Então, assim, eu já passei por vários desertos. E eles só me fortaleceram. Hoje eu sou quem eu sou por conta dos desertos que eu passei lá atrás. Passo lutas nos dias de hoje? Passo. Isso vai continuar passando, Mas é tá? diferente. Hoje Não vai acabar. não, nem um pouco. Mas você vai vencer. Com Porque você certeza. sabe quem tá na frente da tua batalha. É Deus. Deus está na frente. E em tudo na Sim. nossa vida a gente tem que colocar Deus. Porque sem ele a gente não é nada. Deus, ele é a base de tudo, é o fundamento de tudo. E até quando a gente acredita que não venceu, que foi uma derrota, lá na frente a conta fecha. Rodrigo, Deus nunca vai colocar um sonho no seu coração, um desejo, uma vontade que ele não possa realizar. Então, tudo que tem aqui dentro, eu sei que Deus vai realizar no tempo dele, mas vai. Então, é sobre isso. Eu aprendi a esperar no tempo de Deus. Não adianta eu querer meter as mãos pelos pés e fazer eu do meu jeito. Não. A gente tem que entregar na mão de Deus e descansar. Porque tem pessoas que entregam na mão de Deus, mas vai lá daqui a um pouco, não acontece do jeito que a pessoa queria, ela vai lá e tira. Quer fazer do jeito dela. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não. Não é o nosso tempo. Tem várias passagens na Bíblia que falam, o próprio povo lá do deserto, que ficou 40 anos vagando, era para eles ter 40 dias. E eles ficaram por quê? Por causa da desobediência. Isso aí. Entendeu? Então, assim, você tem que ser obediente. Eu sou uma pessoa extremamente temorosa a Deus. Eu tenho um temor, e Deus sabe do meu coração. Deus são do meu, são do seu. Sim. Então, Ele sabe. Então, eu sou temorosa a Deus. Eu tenho um temor, e Deus sabe disso. Então, quando Deus fala e entrega, que eu entrego o meu problema para Deus, eu tenho que confiar. Eu não tenho que tirar. Eu não tenho que meter os pés pelas mãos. Então, eu tenho que saber esperar. Então, graças a Deus, eu tenho esse temor dentro de mim e sei esperar o tempo de Deus. Isso. Entendeu? Assim, eu já passei por muitas coisas, né? Um exemplo que eu vou dar agora. Quando eu vim para cá, para o Rio, para São Pedro, há 5 anos atrás, meu marido falou assim, vamos para São Pedro.
Eu falei assim, eu não quero ir. Já conhecia São Pedro Aldeia? Já, a gente sempre teve casa aqui. Só que era de veraneio, Tá. né? E eu trabalhava lá na Ilha do Governador, eu já tinha minhas clientes. Vou voltar um pouquinho. Volta um pouquinho pra tu contar. Vou voltar um pouco. Vamos lá. Primeira experiência tua, profissional, ganhando dinheiro. Profissional não, com trabalho tu ganhou dinheiro. Foi onde? Eu trabalhei dos meus 13 anos eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. Informal, né? Informal. Trabalhava no quiosque lá no Jardim Guanabara. Sim. Eu trabalhava para ajudar em casa. E depois fui trabalhando. Depois eu trabalhei no Mundial. Depois, Mercado, né? Mundial Mercado. Depois eu fui trabalhando em pizzaria. Depois eu fui pro aeroporto. Fui parar no aeroporto, numa lanchonete. Galeão? Para a ilha. Isso. Aí trabalhei na lanchonete. E lá na lanchonete, ia aqueles taxistas tomar café. E um belo dia eu falei com o senhor. Falei, moço, o senhor não arruma um trabalho para mim nessa empresa aí, não? Aí ele, arruma, me dá seu currículo. No dia 17 de setembro, no dia do meu aniversário, assinaram minha carteira. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu Primeira assinatura, né? Primeira assinatura. Aí lá, eu trabalhava 6 horas, Sim. que era muito bom, eu tava muito feliz, porque eram 6 horas, Só? trabalhava de meio-dia às 18, de meio-dia às 18. Dava pra estudar, né? Dava, mas vou ser bem sincero, nunca Não gostei de estudou? estudar, não. É, mas quem gosta? Quem gosta? Nunca gostei de estudar. E tem muita matéria aqui na escola, vou te falar pra quê aquilo ali. Não Ai. vai usar em nada. Comecei a trabalhar lá, e lá eu fiquei 7 anos. Trabalhei lá, né? Eu ganhava bem na época, né? Hoje em dia não mais, mas na época eu ganhava bem, tinha comissão. Eu trabalhava 6 horas sentado, não fazia lá, função, era o quê? Eu era recepcionista, eu tirava ticket de táxi, Ah, tá. da Aerotáxi, Radiotáxi, Copa Show. Tour. Aqueles táxis especiais. Cara, começou nisso aí. E ali eu fiquei 7 anos, né? Beleza, só que um belo dia eu saí, fui mandada embora. Aí eu fui mandada embora e eu falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Só que antes eu falava, o dia que eu sair daqui, eu nunca mais volto a trabalhar. Mas eu não volto a trabalhar lá no aeroporto. Mas eu não falava isso com uma soberba, nem que eu... Não, é porque eu não queria mais aquilo ali pra minha vida, né? Eu almejava algo melhor pra mim. Sim. Só que eu ficava, eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Beleza, fui mandada embora. Cadê? O que eu vou fazer? Foi mandado embora, mas do nada? Não, Sem aconteceu umas coisas lá. Não, eu sei, mas tipo assim, tu não estava planejada pra ser mandada embora, né? Não tava. Ou seja, Mas assim... tu teria que se mover na dor. Exatamente. Eu fui mandada embora ainda mais injustiçada, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu falo a verdade. E às vezes a verdade, a pessoa que tá ouvindo, ela não quer ouvir, Não. ela tá acima de você e ela vai te Lá cortar. no trabalho eu era taxada como grossa, ignorante, porque eu falava a verdade. E ainda tem muito disso, né? As pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Eu não sou esse tipo de pessoa. E eu fui mandada embora e meu marido falou assim, monta um salão. Eu falei, mas eu vou montar salão, não sei fazer nada. Rodrigo, eu não sabia fazer nada. Eu fazia a minha unha, da minha mãe, da minha ex-sogra. Mas unha profissional para fora é diferente. Ele falou, mas não precisa você trabalhar. Você fica administrando, contrata manicures, eu gostei. E ali, eu sou uma pessoa, Rodrigo, que eu tenho medo. Mas eu sou medrosa, mas eu vou com medo mesmo. O não eu já tenho. Eu vou tentar o meu sim. Sim. E ali ele falou, em 2 meses, quando ele falou isso, eu montei meu salão. 2 meses. Eu usei aquele dinheiro. Olha, Deus, ele não faz nada. E detalhe, a gente fala, deu certinho, deu? Até hoje. 10 anos nessa profissão. Então, Deus, ele não faz nada. Rodrigo, na minha vida, pelo menos na minha vida, Deus nunca me tirou algo para não me dar algo melhor. Sim. Só que a gente não entende. Beleza, montei o salão em 2 meses. Contratei 2 manicures. As manicures iam, tal. Um belo dia, faltou as 2. Eu falei assim, agora, eu tinha um cliente, como que eu vou fazer? Fui lá, eu fiz a unha da cliente, toda me tremendo, nervosa, fiz a unha da cliente, a cliente adorou. Falei, eu gostei. No outro dia, eu mandei as 2 embora. Falei, eu vou fazer unha. Sendo que já tinha umas outras... E o meu salão era de bairro. Então, as meninas tinham feito unha de umas meninas e elas não voltaram. Se elas não voltaram, é porque elas não gostaram do trabalho. Sim. Né? E ali eu fiquei nessa visão. Mandei as 2 embora. E eu ficava todo dia, no final do dia, que era a hora que as meninas voltavam do trabalho, eu ficava na porta ali pastorando, eu falei igual a Paraíba lá, pastorando as meninas, e chamava, vem cá, ó. Pô, tô fazendo unha aqui. Fulana saiu, pode vir, se você não gostar, não precisa pagar. E assim foi vindo as meninas. E eu tive uma ideia também, mandei fazer um monte de cartãozinho de visita. Eu ia de porta em porta nas ruas, prospectando lá, entregando. E falava, não só entregar, mas eu falava. Se não gostar, vai paga. lá, se você não gostar, não precisa pagar.
Rodrigo, perante a Deus sabe que eu não tô mentindo, nunca saiu uma sem pagar. Sim. E ali eu fui prosperando, isso foi em setembro. Minto, isso foi em setembro que eu inaugurei meu primeiro espaço. Setembro. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Outubro, novembro, aí trabalhei. Setembro, outubro e novembro sozinha. Em dezembro eu contratei mais 2 meninas para trabalhar comigo. E essas 2 meninas, uma delas trabalhava com alongamento. E eu gostei do alongamento. Falei, eu quero isso para mim. Alongamento na unha, né? Isso, é aquelas unhas alongadas, assim, Sim, aqui. sim. E eu falei, eu quero isso para mim, eu gostei. Aí passou dezembro, em janeiro eu contratei uma pessoa para você ver como eu sou. Eu não esperei a turma. Eu perguntei quanto que tá para fazer o curso. Aí ela falou assim: "Ah, tá tanto. Mas a turma só vai abrir tal dia". Eu falei: "Não, eu quero que você venha me dar aula particular". Eu sou Quanto é isso, que- eu sou disso. Quanto é que você me cobra? Ela falou, eu falei: "Eu pago". Eu pago, eu nem tinha, eu digo, mas eu sou sei, movida desenrolou. pela fé. Não, desenrolou também, pô. Sou, eu pago. Ela foi, me deu um dia de curso e dali pra cá eu não parei mais. Aí fui e tem o meu antes e depois que se vocês verem, eu acho que se você viu meu antes como é que Caraca, era. vou te falar, peraí. Meu antes e depois assim é surreal de lindo, Rapaz. sabe? Ô, Jefferson, eu vou te mandar, será que tu consegue botar? O meu antes, se você olhar, tu fala assim, ali eu não desisti não, porque não é Peraí. fácil para quem tá Rapaz. entrando no mundo das unhas, não é fácil. Mas ali eu olhava para aquele trabalho e falava assim, eu vou conseguir. Só de experiência assim de trabalho no mundo das unhas nails, foram 2 anos. Eu trabalhando assim, aprendendo, né? Já fiz curso de instrutora e hoje, graças a Deus, eu sou referência, né, nessa cartela de nail design. E graças a Deus já tem 10 anos que eu tô nesse mundo e de lá para cá, aí trabalhei, fui trabalhando, fui prosperando lá no Rio e fiz meu nome lá, consegui uma cartela de clientes lá muito bacana, amizades assim que não é só sobre trabalho, Isso, olha só. não é só sobre Vamos tocar nesse trabalho. ponto pra galera entender. Você foi lá, fez o curso, colocou em prática o que você aprendeu, se especializou. Uhum, O que você tava entregando era bacana. uhum. A galera saiu de lá, pô, que unha legal, foi muito legal o teu Aham. trabalho. Mas você acha que era isso que vendia? Não. Hum, Galera, não tem como você entregar um bom trabalho, mas você não ser uma pessoa humana, querida. entendeu? Não tem como você prosperar. Sim. E unha bem feita, mas você ser uma pessoa soberba. Ah, eu tenho um nome, eu sou famosa, mas você atender sua cliente de qualquer jeito. Sim. Ou tem até pessoas que escolhem, quer escolher cliente. Eu não, eu atendo da faxineira Sim. à prefeita. E eu vou tratar elas do mesmo jeito, Sim. entendeu? E assim, Marcela, só te interrompendo, ó. Olha só, hein? Ali, a galera, avançadores, olha só, hein? Essa não. Peraí. Isso aí é... Opa! Opa, opa! Olha as unhazinhas lá tortinha. Rapaz, olha ali. E olha como é que ficou agora. eu não desisti. Olha como é. Não desistiu. Não. Agora é o seguinte. Entre essas duas imagens, Marcela, Tem uma bagagem, tem uma história. 2 imagens, né? 2 segundos cada uma ali, mas É uma tem um aprendizado ali muito grande, né? de prática vivida, né? Muita Que coisa. eu vou te falar que nenhum curso que você Não. tivesse Porque no feito, curso. não daria Não, porque no curso elas ensinam a você a fazer, Sim, mas muita coisa você aprende no dia a dia, entendeu? sim. E a parte do ser humano você não aprende, ou você nasce uma pessoa com caráter, ou não se ensina hoje. Sim. Não se ensina ninguém a ter caráter, Não. não se ensina generosidade, não se ensina. A servidão. Não se ensina. E assim, eu sou grata a Deus, né, primeiramente, porque eu sou essa pessoa, eu sou um ser humano. Eu não faço pro próximo, Rodrigo, o que eu não quero que seja serem pra mim, sabe? Então, eu acho que, acima de tudo, eu trato a minha cliente como eu gostaria que fosse tratada, que eu fosse tratada. Sim. Entendeu? Então é com carinho, é com respeito. Tem pessoas que podem até achar, fulano é puxa-saco. Não sou puxa-saco, até porque eu trato todo mundo igual. Eu não faço diferença, entendeu? Então, é um conjunto. Você tem que trabalhar bem, você tem que entregar um bom serviço, você tem que atender bem, né? Tem que ter um espaço bacana, né? Na medida, óbvio, que você tem que ter um espaço. Não precisa você começar grande. Não. Eu não comecei pouco porque, graças a Deus, Deus me deu, né, Aquele dinheirinho da rescisão lá. exatamente, não foi pouco. Na época eu montei o meu espaço, eu consegui. É o que eu falo, Deus, ele tem planos para nossa vida que a gente nem imagina. Sim. Eu nunca me imaginei fazendo unha. Agora, quer ver? Vou tocar num ponto contigo bem legal pra galera entender. Você... Vamos lá.
começou a trabalhar formalmente, assinada a carteira, né? Aquela assinatura que você deve ter ficado super feliz. Sim. Porque eu falo muito sobre CLT lá, eu bato na CLT na internet. Sim. Já deve ter visto meus vídeos. Sim. Mas eu vivi isso também. Eu fui CLT 10 anos da minha vida. Trabalhei como militar, depois fui trabalhar na Solt e fui CLT. E tudo bem, tá tudo bem. Aquilo ali eu sei que momento de passagem foi bacana, aprendizado e tal. E eu queria algo maior, eu queria me libertar, eu queria, enfim, ser dono do meu tempo, ser dono do meu lucro, empreender. E você fez isso. Você rompeu lá, foi mandado embora, começou uma profissão que você não tinha habilidade nenhuma. Nenhuma. Tu começou sem habilidade, tá? Botou 2 pessoas pra fazer. Tu empreendeu realmente, tá? Você foi empreendedora raiz. Tu empreendeu num negócio que você não conhecia, aprendeu com quem você colocou ali, o básico, depois buscou um conhecimento. Sim. E foi se aprimorando durante esses anos. Beleza. Deixa eu te falar, vamos lá. Quanto é que... Vamos voltar para aquele tempo lá. Quanto é que você ganhava na CLT? Tu lembra lá? Olha, Como recepcionista do Aerotaxi lá? eu ganhava por volta de uns 1.500. Tá. 1.600. Naquela época, ou trazendo pra realidade de hoje. Naquela época. Então tu ganhava bem, tá? Ganhava. Tu ganhava tipo 2 salários mínimos hoje? Hoje não. Não. Eu digo assim, trazendo pra agora. Ah, sim. Tu ganhava referente a uns 2 salários mínimos? Porque ainda tinha comissão. Ainda tinha comissão. Então vamos botar que tu ganhava naquela época, trazendo pra nossa realidade aqui, Amansador. Marcelo ganhava 3 mil reais por mês. Quando você saiu disso aqui e foi empreender lá, montar o teu primeiro negócio, eu te garanto, tu não pode ter ganho isso no primeiro, no segundo e no terceiro mês. Não. Mas depois tu ganha muito mais, né? Os 3 primeiros meses eu paguei do meu bolso. Tanto que no terceiro mês eu falei, eu vou fechar. Não conheço Sim. mais. Sim. Primeiro por quê? Tu começou de uma forma sem planejamento, é a tal da... Eu costumo dizer assim, Marcelo, tu falou uma frase aí, que eu vou até pegar como gancho. Tá com medo, vai com medo. Beleza, eu concordo, tá? Porque você não ir é muito pior do que você se travar. Tu não vai viver aquilo ali. O medo, ele realmente tem um medo bloqueador, né? E tem um medo impulsionador, que mesmo com medo você vai. Eu vou. Só que o que eu trago hoje pra realidade da galera pra poder vocês terem essa concepção? Cara, vai com medo. Mas se puder, se prepara antes. Exatamente. Eu fui sem preparo, eu fui com medo, mas eu tinha Deus. Aí você já tava com 99% da causa ganha. E nesse processo você foi aprimorando. Começou lá no Rio de Janeiro, ficou quanto tempo lá com o salão? Rodrigo, eu vim pra cá em 2021, na pandemia. Cara, tu tem pouco tempo aqui, né? Tem pouco tempo. Então eu trabalhei lá uns 5, 6 anos. Eu fiz meu nome lá, Rodrigo. Eu ganhava muito bem lá, ganhava muito bem. Assim, eu só não tinha cabeça pra administrar meu dinheiro. Tu ganhava o tanto quanto gastava, né? Muito. Assim. Muito. E assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não penso em mim, eu penso no meu próximo. Além dos meus filhos, né? Eu ajudava minha mãe, ajudava meu pai, ajudava muitas pessoas. Até hoje eu sou assim. Você tem essa natureza na Marcela, né? De me doar. Foi o que Cristo servir, fez, né? de servir. Foi o que Cristo veio. Cristo veio pra Mas é por isso que não te falta, cara. Não me falta. Com Quanto toda mais- a luta, mas não me falta. Quanto mais você serve, quanto mais você abençoa vidas, mais Deus te Mais devolve. abençoada eu sou. A bênção tá nisso. Por isso que eu descanso. E eu não tinha essa concepção não, sabia? Mas o segredo é esse, Eu sempre Rodrigo. fui individualista. Não, nunca fui. Eu era assim, se eu posso ganhar só pra mim, eu quero só pra mim, eu não quero dividir. E isso aí era meu defeito. Se eu quero usar a Marcela somente para o meu ganho, e ela vai continuar ganhando só aquilo ali, o problema é dela, ela não reclama de nada, deixa ela, vou usando ela. Quando na verdade eu entendi hoje que quanto mais eu divido a bênção que me é compartilhada, que me é trazida a mim, mais eu multiplico. Exatamente. Olha que doideira. Fugindo assim do foco rapidinho, mais uma vez vou falar sobre Cristo aqui. Gente, eu não tô pregando, mas não tem como não falar de Deus, gente, porque... É porque quem não vive isso não consegue entender, tá? entender. Porque Eu também não conseguia. é Deus na minha vida o tempo inteiro. Cara, não Entendeu? consegue, não consegue, né? Há pouco tempo também eu tive um entendimento muito grande. Eu ainda não era cristã, né? Mas assim, eu frequentava a igreja, mas eu tive uma experiência com Deus assim muito linda, que eu passei um momento da minha vida aqui em São Pedro muito forte mesmo, e eu falava assim, Deus, por quê?
Por que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Eu só faço bem. Por que eu tô colhendo isso, meu Deus? Será que eu sou merecedora? Aí a gente olha o nosso derredor e vê tantas pessoas ruins se dando bem. Algumas. Não, é que Mas- não, a gente acredita que tá se dando bem. Não, isso. Na nossa sim. concepção. Aí Deus falou comigo assim: você é luz. E a luz, ela não se dá com as trevas. Sim. Porque eu sou o tipo de pessoa, Rodrigo, que tem pessoas que olham pra mim assim, já me odeiam de cara. Eu, por quê? O que eu fiz? Essa é... Deus! Já me odeia de cara. Aí eu tive esse entendimento. E Deus falou comigo, você é a luz, e a luz, ela não se dá com as trevas. Porque tem pessoas que têm uma vida assim, ó. Não é? Sim. A minha não é assim. E Então, a minha... eu ficava, Deus, isso é vida com propósito. Sim. E a gente tem chamado, porque quem tem chamado não tem escolha. Eu não tive escolha. Então, eu obedeci a Deus e resolvi obedecer. E quando a gente vive na obediência, não tem como dar errado. Entendeu? Por mais que as pessoas ao redor julguem da forma que elas acreditam As que... pessoas olhavam pra mim e falavam assim, como que ela pôde, como que ela conseguiu? Eu via o olhar de espanto nas pessoas, em pessoas que me desejavam mal. Sabe? E tu sabia que essas pessoas, às vezes não, na grande maioria das vezes, elas são mais próximas da nossa vida do que a gente imagina? Com certeza. Porque o inimigo, ele já é teu inimigo declarado, Rodrigo. É. E o amigo disfarçado? É o inimigo dobrado. Entendeu? Então são dessas pessoas que a gente tem que, ter cuidado. Porque amigo, Você quer ver? Eu posso te garantir uma coisa, que isso aí trazendo pra minha realidade de vida, em tudo que eu fiz, e tu vai concordar. É impossível tu não falar. Você não fala sim nessa pergunta que eu vou te fazer. As pessoas que menos te ajudaram, que menos foram teus clientes, foram tuas amigas. nenhuma é minha cliente. Nenhuma. Nenhuma, nem lá no Rio. Nenhuma foi fazer unha comigo. Eu montei vários negócios, ninguém comprava comigo, meus amigos. Nenhuma foi fazer unha comigo. Minhas clientes eram pessoas E desconhecidas. por que tu acredita isso? Por que tu acha por quê? Não quero saber. Prefiro não comentar. Ó, tem uma frase que diz assim, ó. A inveja, ela nasce na intimidade. Tem coisa, Rodrigo, que é onde eu O falo. cara não tem coragem, ela não tem coragem, tuas amigas não têm coragem de fazer o que tu fez. E elas, mesmo que não declarando, porque elas falavam assim, cara, tô torcendo por você. Elas estavam torcendo pra dar errado. Pra não dizer que nenhuma foi, teve uma que foi. Teve uma que foi, ela sabe quem é. Não vou citar nomes aqui, mas ela sabe quem é. Na verdade, duas. E assim, eu tenho uma amiga em especial que, se não fosse ela também na minha vida, porque Deus, ele coloca anjos na nossa vida. Tem pessoas que são permanentes, mas são poucas. Mas tem pessoas que passam pela nossa vida para nos ajudar naquele determinado momento. E saem da nossa vida e tá tudo bem. E são muitas essas, né? São. São os tais anjos que você citou. São. São muitas, a maioria, grande maioria, pô. E são pessoas desconhecidas. Eu vou citar aqui depois uma aqui no centro de São Pedro que me ajudou muito, foi um anjo. Aquela dali foi um anjo que Deus colocou na minha vida há um ano atrás, que se não fosse primeiramente óbvio que Deus, sem ela eu não teria conseguido ter o meu espaço que eu tenho hoje, sabe? Então assim, é o que eu falo, tem pessoas que Deus nos apresenta, de verdade. E eu sou abençoada demais com essas pessoas. Tem pessoas que permanecem, mas tem pessoas que vão embora, que só ficou ali naquele período só para te ajudar. Entendeu? Não quer dizer que aquelas E pessoas a gente sejam nem, ruins. e a gente acaba o seguinte, nem percebendo que elas saíram, né? Não. Ó, que doideira. Porque de Deus é um plano, sabe? Pra te ajudar ali mesmo. E você falou, citou uma situação que são pessoas desconhecidas mesmo. Eu passei por diversas vezes isso aí. Totalmente. Que não tem nada a ver com aquele teu momento. É uma pessoa esporádica que você falou algo lá atrás ou fez alguma coisa que depois de anos, às vezes, Deus coloca ela naquele exato momento ali para te colocar onde você deveria estar. Exatamente. É sobre isso. E elas abençoam, e elas ajudam, porque elas lá atrás, elas já estava tudo determinado por Deus que elas fariam parte desse momento na tua vida. Uhum. Cara, que doideira, meu irmão. Exatamente. Então, voltando, falando sobre a experiência que eu tive com Deus, quando eu entendi isso, a minha bagagem, Rodrigo, porque todos nós temos uma bagagem, todos nós temos uma cruz para carregar. Cristo teve a dele, a gente tem a nossa. Cada um tem a sua. Sim. Então, quando eu entendi isso, a minha bagagem ficou mais leve. Porque, assim, Cristo morreu na cruz por nós.
Deus não poupou ele do que ele passou. Ele foi lá no monte do Getsemane, orou e suou sangue e disse para Deus: Deus, se possível for, passe esse cálice de mim, mas que por todavia seja feita a tua vontade. E Deus não poupou, Deus poupou. Ou seja, Deus não poupou. Ele passou por aquilo ali. isso é seu, você tem que carregar isso aí. Exatamente. Ele não poupou. Só que com Jesus foi diferente. Com Jesus, Jesus sabia o que ele ia passar. A gente não. Deus já tirou isso de nós. Tu imagina como que seria a nossa vida aqui na Terra, todo mundo sabendo o que não vai acontecer. Sim. A gente não ia viver. Então Deus já nos poupou e Deus já teve essa misericórdia com a gente. Aí eu já entendi tudo, Rodrigo. Caraca, muito maneiro que tu falou agora. Então, quando eu tive esse entendimento que Jesus, que era o único digno de tudo, Deus não poupou, Deus vai me poupar? Sim. Deus vai poupar você? Não vai. Aí é o segredo. É a gente confiar de verdade. Porque Deus, ele deu a nossa cruz para a gente carregar, e o segredo maior é não reclamar. Por que as pessoas na Bíblia, a maioria, não conseguiram o que queria? Por causa da língua, por causa da boca, da murmuração. O segredo está aí, Rodrigo. Quanto maior a nossa luta, Deus, ele vai nos provar. Quanto maior a nossa... Eu vou dar a luta para ela. Tem a história de Jó. Deus tirou tudo de Jó. Carrega a sua cruz sem clamar, avançador. A própria mulher dele falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. A própria mulher. E Jó foi lá, foi fiel até o último minuto. É isso que Deus quer de nós. Sim. É isso que Deus quer de nós. Mesmo Deus ter tirado tudo dele mesmo. Tudo. Tirou tudo. E detalhe, tirou tudo, deu doença, deu tudo. 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 E ali era para ele desacreditar de Deus. O próprio Jesus na cruz. Não ter feito nada errado. Ele era impecável. Ele era. O próprio Jesus na cruz falou: Deus, por que me abandonaste? Sim. Que Deus não abandonou. Tu acha que Deus vai poupar eu, vai poupar você? Não vai. Então o segredo é esse. Então depois que eu entendi isso, Rodrigo, meu fardo tá leve, eu posso passar pelo que for. Eu falo para você com convicção. Nada me abala. Nada. Nada. E olha que teve uma situação que tu passou há pouco tempo aí que a Thaís me contou, cara. Agora há pouco tempo, inclusive esse anjo que me ajudou, entendeu? Eu passei uma situação agora há pouco tempo, que eu trabalhei num espaço e não deu certo, e ali eu escutei uma coisa que eu não gostei, e que se a porta da rua fosse a serventia pra mim, eu não tivesse satisfeita, saísse. E assim eu fiz. E ali Deus fez um mover na minha Porque vida. tu também, vou te falar, Eu sou danada. tu é arretada. Sou. Ou seja, você não leva desaforo pra casa, né? Não. Mesmo. Porque as pessoas têm uma mania de achar que a gente é cristão, que a gente é bobo, que a gente é besta. Não, eu sou. Mas quer ver uma coisa? Não. Quer ver uma coisa? Diga. A gente tem que aprender, sabe o que? Muitas das vezes também, porque a vida, eu costumo dizer que a vida ela é como se fosse um jogo, né? Sim. Mas E na grande maioria das vezes, nós não somos o dono do tabuleiro. não. Então, tipo assim, você engole pouco sapo, né? Hoje eu até engolo Engole mais. mais, né? Engole mais, né? Hoje eu já Eu sei, mais. que você vai vendo Deus vai isso. moldando a gente. Tem coisas que é Porque desnecessário, quantas vezes lá atrás tu deve ter tomado atitudes que te prejudicaram, que hoje eu não tomaria. Com certeza. Mas é a maturidade porque tu tem espiritual. que pensar em você e nos teus. Sim. Sim. Então, algumas vezes você vai precisar jogar o bom jogo. Sim. Falar aquilo que as pessoas querem ouvir, pô. Infelizmente. Hoje eu penso assim. Mas é a tal da maturidade que a gente não tem lá atrás, mas que a gente vai adquirindo com a experiência e lidando com esse tipo de gente, né? Sim. Eu tenho certeza que nada, assim, que você tenha aprendido foi maior do que você ter vivido. Tudo que você viveu foi um aprendizado muito maior do que você ouviu, Tudo foi aprendido. leu ou escutou de alguém. E tem pessoas que passaram pela minha vida que eu fico, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa. Sim. Eu não quero ser um terço dessa pessoa. Porque eu sou humana de verdade, sabe, Rodrigo? A tua dor, eu não preciso passar pelo que você tá passando pra eu sentir. Pra entender. Não. Eu me compadeço com a sua dor. Sim. Entendeu? Eu sinto, eu me compadeço. Eu não preciso passar pra entender, eu aprendo com o seu erro. Eu não preciso errar pra aprender, não, eu vou aprender com o seu. Eu aprendo. E é isso que eu passo pros meus filhos. Sim. E é um tanto quanto essa tua frase foi legal, porque vão ter muitas pessoas que vão se aproveitar disso também, tá? Dessa tua compadecência aí. Desse teu entender, desse Deus teu... mostra. Sim. Mas aí, você presta atenção. Ele conhece o teu coração. Uhum. Então, se a pessoa tá contando alguma dor, de vez em quando, de repente, pra ter um benefício sobre você naquele momento, Uhum.
e você tá entregando o teu coração ali, fazendo algo bom relacionado àquela mentira daquela pessoa, aquela coisa que ela tá querendo se aproveitar ali, entrega na mão dele, porque Deus mostra. ela, Inclusive, há pouco ela tempo que vai teve uma colher. pessoa dessa lá Ela que que vai colher. sentou para fazer unha comigo e contou uma história muito triste. E eu fiquei de olho, mas como que essa pessoa tá passando por tudo isso, tá sem dinheiro, foi isso, foi aquilo, e tá fazendo isso? E é caro, e é luxo. É, Ali eu já fiquei com minha taninha ligada. Aí é onde eu falo pra você que Deus mostra, a gente que tem conexão com Deus, a gente que ora, que busca, Deus não deixa a gente enganado. Entendeu? Deus não deixa a gente enganado. E eu sempre tive isso de pescar as coisas no ar, sabe? Então, assim, se eu quiser ser enganado, tô falando que eu sou a super, não. Mas tem coisas que tá na cara e Deus mostra muita coisa pra gente, entendeu? A gente que busca, a gente que ora, entendeu? Deus mostra. Então, voltando aí o assunto do espaço, quando eu vim pra cá, vou contar, né? Tá. Quando eu vim pra cá, pra São Pedro, que meu esposo falou que a gente ia vir, que eu falei que eu não queria, eu falei, Deus, eu não quero ir, mas que seja feita a tua vontade. Porque eu sabia que eu ia passar numa cidade nova, desconhecida, né? E o Theo tinha 1 ano e meio só quando eu vim pra cá, 1 ano e meio. Então eu falei assim, eu sei que eu vou passar, meu Deus, eu não quero ir, mas que se eu for da sua vontade, que eu vá. sim. Deus fez o mover dele e eu estou aqui. Aí nos 2 primeiros anos eu falei, eu não vou trabalhar. Eu entendi, eu achei que Deus quisesse que eu ficasse em casa, mas ele realmente quis que eu ficasse em casa naquele período. Sim. Aqueles 2 anos. Cuidei do meu filho e tal. Quando foi pra aí, começou a vontade de novo de eu trabalhar aqui. Aí eu montei meu espaço lá na minha casa, mas não deu certo. E eu falei assim, eu tenho que voltar pro centro de São Pedro. As pessoas aqui têm que conhecer o meu trabalho. Só que como que eu... Ali você ia ficar mais visível, né? Aí, beleza. Aí eu fui tentar alugar loja. Não consegui alugar loja. Meu nome não passava nas imobiliárias. Não consegui. Não era de Deus ali. E não entrava na minha cabeça eu ter que trabalhar para os outros. Que eu trabalhava para... Eu sei, não entrava na tua cabeça você descer o nível. Isso, exatamente. Só que ali Deus falou comigo, filha, é necessário você descer, voltar a dar 10 passos, porque o seu passo lá na frente vai ser grande. Ali eu entendi. Deus sempre fala comigo, sabe, Rodrigo? Deus sempre fala comigo. E eu tô atenta a isso. Então eu falei assim, tá bom. Mas fui, procurei, arrumei um trabalho no salão, trabalhei no salão. Foi até onde eu conheci a Mônica, depois a Thaís. Sim. Aonde que era? Onde que era? Foi o Flor da Pele, da Adriana. Mas e aonde que é ali? Aonde? Era ali em Ainda tem? Ainda é? Não tem mais. Não tem mais. Ah, em frente de Ginelândia, ali naquela rua ali do... Isso. Matra Junção, né? Isso. Aí eu trabalhei com ela. Aí ali foi meu abre portas. Foi onde eu conheci a Mônica, a Adriana. Beleza. Aí não deu certo. Saí de lá. Mas já tinha conquistado algumas clientes. O que eu fazia? Eu ia na casa delas, que eu já cheguei até fazer unha na casa da Mônica e tal. Thaís fez unha comigo lá. Eu ia de porta em porta. Um belo dia eu fui na casa de uma cliente, também ali na rua da Disneylândia. Essa cliente minha, ela é minha cliente até os dias de hoje, graças a Deus. E no final do atendimento eu saí. Aí eu tinha uma bolsa, a bolsa rasgou, meu material foi todo pro chão. Aí eu ajoelhei no chão, comecei a chorar. Falei, Deus, que vergonha, mas que eu tô passando por isso, que não sei o quê. Aí a menina que eu fiz a unha foi lá, me ajudou a catar. Ela não chora não, Marcela. Foi lá, pegou uma outra bolsa, me ajudou a catar. E eu fui pra casa. Triste. E com pouco tempo, eu falei assim, vou fazer autoescola. Que aí eu compro um carro, eu tiro um carro e vou trabalhar na casa das E clientes. eu vou ficar me movendo assim. E eu vou ficar me movendo assim. Entrei na Ou autoescola. seja, eu não vou ter custo físico. Tu pensou isso? Também. Pensei. Não consegui, terminei a autoescola, mas não consegui passar. Fiz a prova 3 Até hoje, a Thaís, ela fala comigo, cara. Marcelo é Até falei com o meu pastor, falei, pastor, é errado, é pecado comprar carteira. Ele começou a rir. Falei, mas eu não vou comprar não, gente. Thaís tirou. Eu vi. Eu fiquei muito feliz por ela. É. E porque eu pensei assim, não adianta eu comprar, porque se eu não passei, é porque não é na vontade de Deus no momento. Então, eu vou esperar o meu tempo, o meu momento. E eu não consegui. Só que aí veio a vontade de alugar uma outra loja. Eu consegui alugar uma loja no centro, aluguei uma loja lá no centro. Eu lembro, lá perto da Super Força, né? certo, isso. Deu super certo, eu fiquei 1 ano e 4 meses. Foi dali que eu consegui minhas clientes, que graças a Deus me acompanham até hoje. E só que assim, meu começo aqui no centro de São Pedro foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque, na verdade, você precisou construir novamente uma base de cliente, né? Tudo de novo. Começar do zero. Do zero. E se você olhar, cara, tipo assim, salão, né?
que presta esse serviço de manicure, enfim, né? Tem cada esquina tem um, né? Tem muito aqui. É onde eu falo, Rodrigo, se a gente não tiver um diferencial, se a gente não tiver um destaque, você não fica, porque em cada esquina aqui tem um salão. E São Pedro é pequeno, o centro de São Pedro é pequeno, então tem muito salão. Se você não tiver esse diferencial, e sem contar que aluguel é caríssimo, aí não é só o aluguel, é não luz, sei, é cara mesmo. água, é internet, é as despesas da loja, é material. Você não fica. Você não fica. Então, ali eu fiquei 1 ano e 4 meses. Dali eu fui trabalhar num outro salão com umas meninas, não deu certo. Foi onde eu escutei essa frase, né? Que se eu não estivesse satisfeita, mas por conta de coisas que estavam erradas ali, eu não concordava, Sim. que tinham que ser feitas para melhorar o Só atleta. que você não era dona do tabuleiro, era Exatamente. apenas uma jogadora Exatamente. Porque eu penso Uma assim, queda. eu sozinha. do tabuleiro. Exatamente. Eu penso assim, eu sozinha eu vou longe. Mas em equipe eu vou muito mais. Muito mais. Muito Só que mais. não é todo mundo que pensa assim. E da onde que vem o meu salário? Quem é que paga o meu salário? A Thaís, a Mônica, a outra cliente lá sua, né? Então quem eu tenho que tratar bem? Eles. Para quem que eu tenho que dar o melhor? Eles. E o melhor, eu vou te falar, leva isso pro teu coração. O melhor não é a unha que você faz. A unha que você faz, vou te falar, em todo salão também faz. E de repente eu vou te falar, tá? Faz até Pode. melhor. Isso. Acertou. Sei. Mas viu o ambiente que você gera ali no teu atendimento na hora? É sobre isso, É o não que é vai- sobre a unha. É o que vai diferenciar o teu sucesso. Eu sei que se eu sair dali para onde eu for, meus clientes vão atrás de mim, mas por quê? Como você recepciona, como você atende, como você escuta, como você dá atenção. E pela lealdade, acima de tudo. Sim. Entendeu, Rodrigo? Tem coisas ali, como eu falei, tem clientes ali que chegam para mim a primeira vez e se abrem, conta a vida para mim, como eu fico, meu Deus, sabe? E ali eu divido experiências, porque eu não só dou conselhos, como eu aprendo muito com elas também, entendeu? Então é uma troca de experiência muito bonita. Porque cadeira de manicure, cadeira de barbeiro, vou te falar, são confessionários. Confessionados. Tem coisas que eu não queria saber disso. Eu sei que quando eu sento lá na barbearia, cara, eu começo a falar e começo a ouvir a história dos barbeiros, da galera que tá do lado cortando. É verdade. E às Ai, vezes cara. aquelas meninas, elas estão ali porque elas só têm a gente para conversar. Entendeu? Então eu aprendo muito com elas também. Sim, sabe por quê? O mundo é tão corrido, a maioria das pessoas tá com a mão onde? No celular. Isso, cara. Ó, eu mesmo aqui agora, eu já peguei o celular algumas vezes para Aham. resolver algumas questões Sim. aqui. Então, eu vejo que eu vejo isso com os clientes meus, cara, que eu atendo, quando você consegue parar alguns minutos do teu dia corrido, da tua vida, para dar atenção a outra vida, ganhou a pessoa, tá? Sim. Porque hoje a galera não tá disposta a isso, tá disposta a viver só entranhada aqui na sua vida corrida. Tá, não. E o meu atendimento, ele é diferenciado. Eu trabalho com hora marcada e só com aquela pessoa. Ou seja, para dar atenção 100%. 100%. E aí a gente pode conversar sobre tudo. Sim. Sobre religião, sobre futebol, porque tem Sobre coisas relacionamento, sobre conversar coisas de com mulher. outras pessoas, porque as pessoas têm uma opinião sobre religião, outras têm outra opinião sobre política. E tá tudo E ali bem. eu respeito todo mundo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou cristã, mas ali eu tenho um cliente que é cristão, eu tenho um cliente que é da Umbanda, eu tenho um cliente que é. E tá tudo bem. E hoje o que acontece? Quando a gente se posiciona como cristão, a gente já é percebido, vamos colocar De aqui longe. a gente nem pode falar sobre isso, né? Não, Política e tal, sim. tá? Mas a gente já é percebido por um lado. Sim. E isso aí a gente trabalha com vendas, prestação de serviço, enfim. A gente tem que ter todo um cuidado, tá? Pra poder lidar com isso. Porque tem pessoas que levam pro coração, não vai de fazer serviço lá por isso, tá? Exatamente. Exatamente. Então eu não falo. Sim. Eu sou o Tu tipo tem que de ser pessoa, imparcial. se a pessoa. Eu sou de fulano. Eu também. Isso. Isso. Então, você joga o jogo. Eu também. Eu não vou. Eu já. Não vai entrar em bola dividida. Eu prefiro, vou te falar, eu prefiro até ficar quieto. Eu Também. fico quieto e mudo o assunto de Quando é conversa. assunto que eu não. Porque tem Eu quero falar. realmente que eu não quero falar, ou que eu não entendo, porque eu gosto de discutir assuntos que eu entendo. Quando eu não entendo, beleza, tal. Não vou Isso. debater com a pessoa, não vou. Até porque às vezes a pessoa é tão bacana, um ser humano tão incrível, que não vale a pena a gente brigar por causa de nem debater assunto que tá tudo bem, Isso. entendeu? Então é sobre isso. Eu imponho eu me imponho, né? Mas também com respeito, né? Sim. E o respeito ele tem que estar acima de tudo. Sim.
Eu respeito para ser respeitada, Sim. né? A gente tem que ser assim, a vida tem que ser colocada dessa Tem que forma. ser assim. É onde eu falo que eu faço para as minhas clientes o que eu gostaria que fosse feito para mim. Eu já entrei em salão aqui no centro de São Pedro, que eu fui fazer unha que nem um copo d'água me ofereceram. Nem um copo de água me ofereceram. Olha só que loucura. Juro! Lá no meu espaço, eu não vou vender meu trabalho aqui não, mas lá no meu espaço, minhas clientes, elas são atendidas da melhor maneira possível. É uma água, é um cappuccino, E isso é verdade mesmo, avançador. entendeu? Porque a minha esposa, ela é cliente da Marcela aqui e falou, Rodrigo, lá o atendimento é top. É top, mas é o que elas merecem. É, sim. Entendeu? No final do ano, eu procuro dar um presente bacana para elas. E é verdade. Porque elas estão comigo o ano inteiro, pagando o meu salário. Isso aí. Entendeu? Então eu tenho que retribuir de alguma maneira. Eu já retribuo durante o ano a maneira como eu trato cada uma. E cada uma tem o seu jeitinho comigo dentro do meu coração. Cada uma tem o seu, entendeu? E eu tenho um amor e um carinho por cada uma delas. Elas sabem disso. E é isso que você vende. E quando você retribui isso, na verdade é uma retribuição que você surpreende o teu cliente, tá? Sim. Você sabia que você gera um gatilho mental dentro dessa cliente que está recebendo isso da reciprocidade. O que é isso? Sim. Ela vai fazer de tudo para te retribuir. Ó, eu não sei, tá? Eu não sei. Uhum. Mas com certeza a Thaís ela deve te retribuir isso. De repente tu ganha presente dela. Com certeza. Thaís, ela é engraçada, porque ela fica, amiga, eu sou muito esquecida, mas o seu aniversário tá na minha agenda do meu celular. Eu disse, pra quê, Thaís? Ela, não, seu aniversário, e todo aniversário meu, Páscoa, ela me retribui com mimo, com alguma coisa. E eu vou te falar com o melhor. Com o melhor. Esses clientes, você fazendo isso, vou te falar, ó. Eles, além de te retribuírem nesse sentido, de lembrarem de você também numa data especial sua, eles não vão te abandonar, tá? Nunca. Eles vão ser fiéis. Nunca. Eu ganhei meu dia hoje quando eu cheguei aqui, você falou assim, que a Thaís falou, trata ela bem, porque ela é especial. Acabou. É sobre isso. Sim. Entendeu? E quer ver? Vou te dar uma outra dica. Sempre quando você for atender lá sua cliente lá, cria esse ambiente de o máximo possível da pessoa ficar à vontade, tá? Pra sentir a vontade de falar o que ela quiser. E deixa bem claro assim, ó. Faço. Ô, Thaís, vamos supor, primeira vez que você tá atendendo, Thaís, aqui, o que eu vou te entregar é obrigação minha, é uma unha perfeita. Então eu preciso que você seja honesta comigo, sincera, por favor. Eu não quero ser só uma profissional que vai te atender aqui por alguns momentos, tá? Alguns minutos do dia. Eu quero que você me fale. Quando você não gostar de um detalhezinho, tu me fala, porque, tipo assim, eu vou fazer pelo que eu vejo que é o perfeito pra te atender, mas de repente o meu perfeito não é o seu. Sim. Então me dá dicas, me fala, cara, eu não gosto de dar unha, porque tem mulher, vamos supor, de repente tem cliente tua lá que gosta de dar unha mais assim, a outra gosta de mais assim. Quanto mais você deixar o cliente falar e escutar, tu vai mais atender perfeitamente naquilo que ela tá querendo, vai entregar o melhor pra ela ali. Sim, exato. Além do atendimento, do ambiente, de toda aquela energia que você tem que ter ali. Sim. Bacana, porque é isso que vai fazer eles voltarem. Mas procura deixar bem claro, eu quero que você, se você não gostar de algo, eu preciso que você vá me falando pra gente ajustar e daqui a pouco já tá natural de eu te atender e saber o que você gosta e não gosta. Sim. Perfeito? Porque a intenção aqui é você sair feliz, realizada, com a unha transformada, bacana, e voltar aqui mais vezes. Sim. Ser recorrente o meu trabalho com você. É isso que eu prezo, independente de quanto eu vou ganhar. Mas é verdade. Isso é verdade. E é sobre isso que a gente tem que focar, porque não é, a minha intenção não é ter uma cliente uma vez. É o que eu faço com as minhas, elas são fixas. Sim, É onde eu falo, elas pagam meu salário, sim. entendeu? Então, elas são fixas, são clientes fixos. Será que hoje da forma que você trabalha, não, porque hoje eu digo as barbearias, né? Trabalha muito com esse plano mensal. Vamos supor, tem plano que é pra uma vez corte, barba e cabelo por semana, tem um plano que é uma vez cada duas, tem um plano que você pode cortar 2 vezes na semana. Será que não isso não pegaria, não? Posso ver, né? Tem alguém, de repente tem alguém que já faz isso? Não, essa área não. Tem não. Porque, Essa vamos área supor, de manicure de tem até a área do pé e mão. porque na verdade a tua área específica, hoje tu faz unha comum? Faço. Também faz, né? Também faço. Tá. Eu acredito que a pessoa que faz uma unha comum, que é só pra tirar cutícula e tal, Não, eu acho que ela faz uma vez por semana, não faz ou não? Não, a mão sim. Aí tem esse tá. plano mensal, Tem? pacote. Tem. Tá. Mas na unha de Neio não tem, porque é um trabalho mais Demora, né? Porque... explorado, mais demorado. E não precisa desse mensal. E demora pra tu crescer lá da Thaís, eu vejo. É um mês, pô. Por mês, mas isso depende da cliente.
Porque tudo depende do organismo. Pô, e teve a Mas unha dela agora que caiu. é, Ela vai te contar. eu vi, Aí, ela falou, ela mandou. a unha mesmo dela, cara. Foi algum impacto que teve na raiz da unha, que danificou a raiz. E a azul absurda que ela tava sentindo. Ela falou, tadinha. E dói mesmo. Aí hoje, Marcela, vamos lá. Você tá trabalhando, continua no centro de São Pedro Aldeia, mas não tá naquele salão mais. Não, saí de lá, então. Aí saí de lá, né? Nesse dia que aconteceu essa história, muito triste, abaladíssima, que eu nunca imaginava escutar aquilo. E saí sem rumo pela rua, fiquei chorando pela rua. Mas tu tinha aqueles clientes teu ainda. Tinha Tinha ninguém. uns contatos, né? Tinha. Mas sabe quando você fica desesperado, sem chão, e falava assim, só que Deus ele age no tempo certo. Deus ele vê e ouve coisas que a gente não. Então Deus ele nos livra, Deus ele nos tira de certos ambientes, sabe? Então foi o que Deus fez comigo ali. Deus sabia que aquilo ali não era para mim. Sou muito grata por onde eu fiquei, até porque eu pagava para trabalhar ali, não era de graça. Sim. Mas Deus ele vê e ouve coisas que a gente não. Então Deus ele tem um cuidado muito grande com quem é dele de verdade, sabe? Sim. E no outro dia, na quarta-feira, eu saí procurando loja. E Deus foi me direcionando, Rodrigo, tudo foi Deus. Por isso que eu falo, tudo é Deus. Quando a gente serve a Deus verdadeiramente, Deus ele é fiel nas nossas vidas. Sim. Então eu saí sem rumo na quarta-feira procurando, e Deus foi me guiando. Entra nessa rua, eu entrei na rua do fórum. Eu entrei, ali tinha uma loja. Eu olhei. Eu falei, mas era final de mês, eu não tinha dinheiro, porque final de mês é uma época mais fraca. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, Não tinha dinheiro, tava sem trabalho, porque tinha saído de lá. endividada. Eu falei, o que que eu vou fazer? Olhei a loja, gostei. Tinha lá a placa, lá, imobiliária. Peguei o telefone, liguei, marquei uma visita. Isso tudo pela fé, porque Deus, ele te dá o chão. Deus, ele te dá o passo. Minto, Deus, ele te dá o chão, o passo é nosso. Isso. Tem que se mover você. Fiz, mandei mensagem, marquei a visita para quinta-feira. Aí foi o anjo que apareceu na minha vida. A Priscila da Imovit. Maravilhosa. Corretora? Doutora, maravilhosa. Ela foi lá, me mostrou a loja. Marcela, é isso. Olha, Marcela, vou contar aqui meu testemunho. A loja você tem que dar 3 meses de aluguel. 2 meses de aluguel, Depósito. que é R$2.200. Eu não tinha nem os 200, quem dirá os 2. Aí eu falei assim, Jesus, só que eu tava com uma cara Mas você, ou seja, mas você não falou pra ela isso que não tinha, né? Mas a tua cara falava com você. Mas a tua cara falava. Aí tá o segredo, Rodrigo. A gente não pode falar, porque se eu contasse pra ela, como que ela ia falar, essa menina... Não vai pagar, não. Como que essa menina vai É, pagar? é. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Não podia contar a história, como é que foi. Eu só falei, não, eu preciso de um lugar pra trabalhar. Só que a minha cara falava por mim, que eu tava muito abalada, tava com o olho inchado de chorar. Pior te fala, amiga. Entendeu? E ali eu creio que ela se compadeceu comigo, porque ela falou assim, ela mesma falou assim, amiga, eu vou ver o que eu consigo pra você. Beleza. Eu fiquei na minha. Só que eu já tinha mandado mensagem para uma outra amiga minha, que é uma cliente, que é um anjo também que Deus botou na minha vida, e falei assim, amiga, tem como você me emprestar tanto? Ela tem, ó, eu não tenho dinheiro não, mas tem um cartão. Eu falei, pode passar o cartão. Isso tudo pela fé. Passa o cartão. E eu tenho vergonha de falar não, Rodrigo. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente ganha tudo com Deus ou com outras pessoas, falando a verdade, sendo honesta. A verdade vende. Eu falo isso pros meus clientes. Fala a verdade. Sim. Eu sempre conseguia minhas coisas falando a verdade. Inclusive, essa loja eu aluguei falando a verdade, sendo verdadeira. Não falando pela boca, mas pela minha, entendeu? Pela minha afeição. Ela viu. Ela viu. E ali, aí ela foi. Aí daqui a pouco ela me liga. Sendo que eu já tinha guardado o dinheiro que a outra minha cliente tinha me emprestado. Os 2.200 estava guardado. Ali eu já vi que Deus estava no negócio. Falei, Deus. E eu ia lá no espaço, atendia e saía pra rua. Eu não ficava mais lá, porque eu não tinha clima, não tinha ambiente pra me ficar. Eu tava muito mal. Eu só não tirei tudo meu de lá porque eu não tinha pra onde ir. E eu tinha algumas clientes ainda nesse meio tempo pra atender e eu precisava daquele dinheiro. Beleza. Fui eu. Na quinta-feira, ela me ligou e falou, Marcela, consegui uma oferta maravilhosa pra você. Poxa, Priscila, que bom. Ela falou, então, a dona da loja tirou 1.100 do aluguel e você só precisa pagar R$1.000. Jesus amado, porque Deus sabia que eu ia precisar daquele dinheiro também, até para pagar mudança, tirar ar-condicionado. Ou seja, economizou 200. 1.200 eu economizei. Porque, na verdade, um depósito só, né? De 2.200 eu só precisei dar 1.000. Como que Deus é lindo. Caraca, meu irmão. Aí fui lá, ali eu já vibrei, porque eu vi que Deus estava no negócio. Aí ela falou assim,
só tô com um problema. Teu nome tá sujo. Eu falei, é. Aí tu... Aí eu já esmoreci. Eu falei, meu nome tá sujo. E eu já não tinha mais cara de pedir nada pra ninguém. Sim. E eu vou Sabe? te falar. A pior coisa é pedir, né? Olha, é horrível você pedir. Sim. E Eu sei pedir, que é esse pedir é lado. ruim. Quando tu leva um não, é pior ainda. Isso. Sim. Beleza. Aí isso é muito triste. Pedir é ruim, mas quando leva o não... É pior ainda. Rapaz, eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou, mas peraí que eu vou ver aqui. Daqui a pouco ela me liga, fiz sua ficha passar. Eu falei, Deus, cara... Cara, aí tu falou, não é possível, né? Eu sei, deixa eu te falar. Meu nome tava mais sujo do que pão de galinheiro. Não, eu sei, mas se liga. Aí tu falou assim, cara... Deus, Rodrigo. Isso foi numa quinta. Na sexta-feira eu peguei... Na sexta-feira eu assinei contrato. Eu fui na Enel, eu pedi a luz. No sábado eu peguei a chave. Domingo eu tirei tudo que era meu e botei lá Olha na só loja. que doideira, cara, tem que rir. Tipo assim, quando tu passou a ficha, tu já sabia que tava cagado, não já? Já sabia. Ou seja, Eu fui pela... tu falou, cara, na pior fia, só vai passar se Deus Se quiser. Deus quiser. E foi. E Deus quis, né? E Deus quis. É onde eu falo pra você. Que Deus, ele me tirou. Eu me senti arrancada dali. Não tô cuspindo no prato que eu comi, porque se tem uma coisa que eu sou é grata pelas pessoas que fazem comigo. Isso. Mas meu tempo ali acabou. Deus me tirou dali. Cara, e Deus foi lindo. E Deus me deu tudo novo. Meu ar-condicionado que eu tinha ficou lá, que eu tinha feito negócio com a pessoa. Deus me deu um ar-condicionado melhor, apareceu um ar-condicionado. E Deus vai me dando, assim, liga pro André, que ele tem ar. Eu falei, André, tu tem um ar aí pra me vender? Ele, pô, Marcelo, eu tenho um novo aqui que o cliente acabou de comprar, mas precisou se mudar. Mas como é que eu posso te pagar, André? Isso. Falava, né? André, mas eu não tenho dinheiro, não. Por Deus, André. Mas eu posso te pagar por mês. André falou, não tenho dinheiro, não. Ele, não, o ar vai ficar aqui, ele é seu. Aí liguei pra uma amiga minha lá do Rio, que é a Fabiane, que é minha best friend. Que Entra. essa daí, teve uma época da minha vida que eu tava no fundo do poço, André. Rodrigo, eu tava literalmente no fundo do poço. Ela não me tirou do fundo do poço, não. Ela entrou no fundo do poço e ficou lá dentro comigo. Essa daí é minha amiga. Essa daí eu posso falar pra você que é minha... E até hoje, a gente tem mais de 15 anos de amizade. Essa daí é minha amiga. Essa eu posso bater no peito. Ela mora lá em São João de Meriti. E até hoje a gente, sabe, se eu falasse amiga, muita coisa. Maneiro, né? Muita coisa, André. O Rodrigo. Aí o André guardou o ar e falou assim, é teu. Posso instalar amanhã? Eu falei, André, ainda não tenho dinheiro não. Pra você ver a confiança. Porque eu já conhecia ele, né, que ele instalava pra mim. Pra você ver a confiança e a credibilidade. Porque a gente pode assinar um papel. Mas se a gente não tiver palavra, não honrar com a nossa palavra, a gente não tem nada. Sim. Entendeu? Eu falei, André, peraí que eu vou ligar pra uma amiga minha aqui. Amiga, eu preciso de tanto, acho que foi 1.800 o ar-condicionado, que na loja valia até uns 4.000. Amiga, não tem dinheiro não, mas tem cartão, passe no cartão. Rodrigo, me pergunta como que foi, e foi o desenrolar, foi... Isso há quanto tempo? Um ano atrás? Dia 28 agora faz um ano que eu tô lá nessa loja. E foi um desenrolar que as coisas fluíram. Simplesmente fluir. Ou seja, foi o teu... Então tá, de um ano pra cá, o tempo que você veio aqui pra São Pedro Aldeia, né? Que tem aproximadamente 5 anos. 5 anos, tem 3 que eu tô trabalhando no centro. 3 anos. Mas tem um ano que você tá trabalhando, assim, tá na direção correta, tá fluindo, tá dando certo, tá avançando. Muita coisa. Muita coisa. Alugou a loja mesmo com o nome cagado. O nome sujo. Deus foi lá e te deu um ar-condicionado fiado. Paga no cartão. Tudo lindo. Eu já quitei tudo daquela época. Depósito de 2 meses, paga um só e entra. Tudo. Não, e detalhe, essa minha cliente que me emprestou os 2.200 da loja, da primeira, ela falou, amiga, pague unha. Porra, paga em unha. 2.200 virou 500, pô. Paguei unha. Se botar numa proporção. Paguei unha. Porra. É onde eu falo pra você dos anjos que Deus coloca na nossa vida, no momento que a gente mais precisa. Sim. Deus, ele é fiel. Isso. Basta você ser fiel. Fazer o quê? Não reclamar, não murmurar. Não murmurar. Quanto mais prova, quanto mais luta você tá passando, mais Deus requer isso de nós. A nossa fidelidade e o não murmurar. Disposto a carregar a cruz que ele nos impôs naquele momento ali. Sim, Deus que é pro nosso bem. Que eu não possa carregar. E aqui é pro nosso bem. Se Deus sabe que ele tá me dando aquilo ali, é porque ele sabe que eu vou suportar. Sim. Ele sabe que eu vou suportar. Ele não vai dar nada, nem a mais, nem a menos. Ele vai dar na medida certa que cada um de nós possamos carregar. Isso aí, exatamente. Entendeu? Isso. Então ali eu vi o agir de Deus na minha vida. Porque se não fosse Deus, não tinha conseguido. E você fazendo a tua parte, tá? Eu gosto de falar isso sempre porque quando a gente atrela
toda a responsabilidade a Deus, e Deus ele abomina os preguiçosos. Sim. Não adianta você ser muito cristão, viver pela palavra, pelos princípios, mas você não se mover sem descansado. Não, Você não vai alcançar, pode. você não vai avançar, você não vai prosperar, não vai atingir o teu objetivo. É igual tem pessoas que falam assim, eu preciso de um trabalho. Sim. Ai, mas, Mas tá fazendo o quê? Sentado no sofá. mas o que que tu tá fazendo? Nada. O emprego vai bater na tua porta? Sim. Não vai. Então é onde eu falo que eu sou uma pessoa medrosa. Mas eu sou destemida. Eu vou com medo mesmo. O não eu já tenho. Eu vou tentar o meu sim. E graças a Deus o meu tentar sempre deu certo. Mas porque eu sempre botei Deus na frente. Sim. Entendeu? Eu sempre coloquei Deus na frente. E até hoje, Deus nunca me faltou nada. Nunca me faltou pão de cada dia. Nunca me faltou uma conta para pagar. Sim. Mesmo eu já fiquei... Igual eu tô falando. Chegou o dia de eu pagar aluguel dia 10... De eu pagar meu aluguel e 8 horas da noite faltar um pedaço e Deus, 9 horas da noite mandar o restante. E Deus E abençoe. hoje, Marcelo, vamos lá, você funciona o teu salão lá, com hora marcada, beleza? De segunda a sábado? De segunda a sábado. Tá, só não trabalha domingo, né? Não, domingo não. Tá, vou te fazer uma pergunta aqui pra gente falar de possível ascensão do teu negócio, tá? Ah. Trabalha de segunda a sábado, beleza? De qual horário até qual horário? Então, o horário comum Não tem... é de 9 Tá. até 5, 6 horas. Tá. Só que eu Vamos atendo... botar de 9 às 18. eu atendo... Se a minha De acordo com a necessidade da cliente. Exatamente. Perfeito, beleza, isso é bacana. Você tem semana passada eu atendi a cliente 7h30 da manhã. Mas já teve vez de eu atender 6h30, já teve vez de eu atender 6 horas da manhã. Onde eu quero chegar com isso? Tem espaço pra atender mais gente, não tem? Tem, Tem espaço pra Tem. crescer, tem, tem tempo disponível. tem. Porque vamos supor, de 9 às 18, vamos supor que tu tire uma hora pra tu almoçar rápido lá. Então você 9 às 18, são 9 horas, 8 horas de você atendendo, tá? Aham. Quanto tempo tu leva a fazer a mãe da Thaís? 1h30. Beleza. 1h30. 3, 4, 6, 6, 7. Então vamos supor que você consiga atender, se tiver todos os horários do dia, pra esse estilo da unha da Thaís lá, tu consiga atender 5 clientes por dia. Beleza. 6 dias da semana, tu consegue atender 30 clientes. Vamos colocar dessa forma, tá? Aham. Em um mês, tu consegue atender 120 clientes. É o máximo que você conseguiria, tá? Sim, O serviço mais caro que tem hoje é esse. é isso. Beleza. Tá de um jeito tal. Hoje você tem tempo disponível. Então você tem coisa para avançar ainda. Tem. E o que que hoje você usa de estratégia para poder prospectar e captar novos clientes? O que que você faz hoje? A maioria, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, tá? A maioria eu acredito que vem através de indicação da cliente mesmo. Só tá usando isso. Eu uso o Instagram. Usa o Instagram, eu vejo lá. Eu vejo que tu posta os vídeos lá e é bacana. Sim, sim, E dá visualização, cara. Teus vídeos lá é bacana, tá? É tu mesmo que faz? sim. Caraca, maneiro, cara. Sou eu que faço. E maneiro, porque tu faz de lá, porque, tipo assim, conecta muito. Porque você vê assim, que não é uma produção profissional, Não. dá pra ver, Sim. mas é uma produção verdadeira. Verdadeiro. Do que tá vivendo lá mesmo no negócio lá. Então conecta isso, conecta. Mas é isso que eu tento passar pro outro lado. Sim. É a conexão, entendeu? É a verdade, né? Sim. Porque é o que eu falo, eu sempre vou bater nessa tecla, não é sobre unhas. Óbvio que eu preciso trabalhar, né? Mas vai além disso. Sim. Além de eu amar o que eu faço, que eu amo, né? Eu amo fazer unha, eu amo a minha profissão. Mas que eu falo também que não adianta, porque tem muitas meninas às vezes que já me procuraram ou me procura para fazer unha porque dá dinheiro. A unha dá dinheiro. Mas aí você não vê o que que a manicure tá sentada lá o dia inteirinho e abdicando de tempo para a família Sim. para fazer aquilo ali. Então não dá dinheiro, a gente faz o dinheiro, Sim. entendeu? A gente fabrica o dinheiro, a gente faz o dinheiro. Não vem de graça, entendeu? Então assim, eu falo, se for por dinheiro, não faça. Sim. Porque não vai prestar, não vai ficar bom. E eu nem gosto de ensinar. Por dinheiro, não. Sim. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um outro insight, hein? Isso eu aprendi com a vida. Vou te fazer uma pergunta primeiro. Você acredita que vende mais, faz mais serviço? Vamos trazer pro teu negócio lá. Aham. Quem tem mais autoridade, quem é mais especialista, quem é melhor fazedor de unha, ou quem é mais visto, quem tem mais audiência? Não entendi a pergunta. Quem você acredita que vai prosperar mais no teu negócio? Ah, sim. Quem é melhor
Profissional ou quem é mais visto? Quem tá na boca de todo mundo, quem tá sendo visto por todo mundo. Você vai entendendo onde eu quero chegar. Quer ver? Nossa hamburgueria, conhece? Sim. Já comeu hambúrguer lá? Não, ainda não. Sensacional. Quem vende mais, McDonald's ou nossa hamburgueria? McDonald's. Qual é o melhor hambúrguer? Pra mim, nossa hamburgueria de 1.000 a 0. Quem é mais visto? McDonald's. Tá em tudo que é lugar. Então eu vou te falar, ganha. Não é quem tem mais autoridade, quem é mais especialista, quem é melhor. Ganha quem é mais visto. O que você precisa fazer? Ser mais vista. Aham. O teu nome tem que ecoar na boca das mulheres aqui da cidade de São Pedro Odeiro. Mas eu estou trabalhando para isso. Sim, você tem que ser vista. Tem que ser vista. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um podcast aqui, tô fazendo um podcast. O meu nome vai ecoando. Sim. A galera já olha e fala, e o Rodrigo do Avança Podcast? E o Rodrigo lá, representante comercial. Porque eu tô na rede. E hoje a nossa rede social tem que estar ativa. Hoje o profissional, principalmente profissional, igual a gente, que somos profissionais liberais, trabalhamos, somos prestadores de serviço. Você metendo a mão na massa e eu interceptando, né, sendo o elo de um produto que é comercializado pelas indústrias e distribuidoras e chega no cliente final. Somos prestadores. Quanto mais a gente for visto, mais a galera vai se conectar a gente. Hoje, quando até cliente meu, que eu me apresento para começar um atendimento, ou é indicada por outro cliente, fala assim, Rodrigão, tu é representante há quanto tempo? A gente começa a falar e tal, né? Aí depois daquela conversa, eu me conecto e falo assim, cara, tem uma rede social, tem um podcast também, que bacana. Pô, tem cliente meu já sentaram aqui. Aí o cara vai lá no meu Instagram, ele olha, porra, que maneiro o teu Instagram. Eu falei, cara, tô no digital tem 2 anos, eu tô posicionado pra esse... E às vezes o cara tem curiosidade, porque hoje o digital, ele ainda é mal, assim, ele ainda é um mato. Sim. Mais baixo, era mais alto, mas ainda tem muito mercado a ser explorado e é o que vai, a tendência vai ser essa, tá? Sim. Hoje a profissional que não se posiciona, vamos supor, você lá, que é uma manicure, que é dona de um salão, não coloca isso, o teu Instagram, para ser um potencializador da tua audiência, você tá fora do jogo. Sim. A maioria das pessoas hoje está conectada sim nas redes sociais. Sim. Então, você precisa ser vista, martelada. O teu nome tem que ecoar em São Pedro Aldeia. Sim. Na região, enfim, tu tem que começar a ser lembrada. E é por isso que eu falo, vou te dar um exemplo. Ó, patrocinadora daqui, Maria Querida. Já ouviu falar? Já. Já experimentou? Ainda não. Cara, Marcelo, não é porque é nossa amiga pessoal, não. Mandar um abraço pra Ana Paula. Cara, sensacional. Melhor bolo que eu já comi na minha vida. Eu já fui em padarias chiques que não chegam aos pés do bolo da Maria Querida. Então, avançador, você daqui de São Pedro Aldeia da região, quando quer, vai fazer um café bacana com a família, vai ter um aniversário, tem um evento, não deixa de se conectar a Maria Querida. Vai lá no Instagram deles, que eles estão lá posicionados, tem um linkzinho pra você pedir e tal. Entrega rápido e é sensacional. E o que eu falo? Tá sendo vista. Sim. Ela falou, Rodrigo, a partir do momento que eu fechei uma parceria com você lá, e uma parceria ínfima, Sim. tá sendo vista aqui no Avança Podcast, a galera já tá sentando aqui, eu tô falando com o convidado. Você daqui a pouco, ó, eu tô num simples mover do nome dela sendo falado aqui, tô falando com você, mas tô falando com quem tá assistindo a gente, que hoje tem mais de 20 mil, tá chegando a 21 mil inscritos. Tem muitas pessoas que não são daqui, beleza. Mas você, eu tenho certeza que daqui a pouco, eu falei isso pra você. Você tá aí, chegar lá no salão daqui a pouco e fala, pô, tem um bolo que é bacana, daqui a pouco você imperceptivelmente, por Já tô indicando o trabalho dela. e você já tá comprando lá. Quando tu pensar e falar assim, cara, tem um aniversário, eu vou pedir uma Maria Querida, que o Rodrigo falou que é bom. Sim. É isso. Então você precisa estar na boca do povo. Vamos colocar, tu tem que estar na boca do povo. Sim. E se possível, sendo mal visto, sendo bem vista. Sim. Hoje, vamos lá, cara, olha só como é que passa rápido, hein? Passa, né? Estamos chegando a mais um final. Temos aí pelo menos mais uns 10 aí, 15 minutinhos estourando de podcast. E eu queria que você, assim, o que hoje você tem de projeto pra frente? Tem alguma coisa já planejada pro teu futuro? Ou você tá, tipo, deixando Deus agir, fazendo a tua parte ali, mas ainda tá, assim, meio que, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu quero crescer. Ou já tem alguma coisa pré-definida para esse teu crescimento? Então, Rodrigo, eu, eu tenho projetos, né, para mim, porque como eu falei lá atrás, como eu ganhava muito bem, eu gastava muito bem. Não adiantava nada? Eu não. Hoje era para eu ter casas, carros, porque eu ganhava para isso, entendeu? Lá no Rio eu ganhava para isso. Só que
eu não tinha essa maturidade para lidar com o financeiro, né? E hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu tô correndo atrás do prejuízo, entendeu? E Deus está me ajudando muito em relação a isso. Então, assim, eu tenho projetos, né? Mas eu tô deixando Deus agir na minha vida, Sim. porque eu preciso organizar a minha vida ainda para isso. Organizar, bacana. E eu tô fazendo isso, né? E é uma coisa que o tempo ele não tá perdido, a gente ainda tem tempo, tem vida, tem fôlego, acordou? Acabou, então bora correr atrás. É o que eu tô fazendo. Tô tentando recuperar o tempo perdido em relação à minha vida financeira. E eu tenho muitas habilidades para isso, né? Deus está na frente, Deus está cuidando, tomando conta de tudo em relação a isso, porque eu entreguei a minha vida por completo na mão dele. E eu sei que Deus está agindo, mas eu tô fazendo a minha parte Hoje você trabalha sozinha, né, mas sozinha. Eu fiquei meio que traumatizada, assim, Mas você, porque... então vou te falar. Em nome de Jesus, Deus traumatiza já da agora. É porque... Tira isso que isso vai te bloquear. Não, sim, mas é porque são tantas decepções que a gente Mas tem com é pessoas normal, em relação ao normal. trabalho. Não, é normal. Mas eu... Vão aparecer pessoas boas, tá? Sim, eu creio. Eu creio. Eu Porque tu creio. precisa avançar nesse sentido também. Eu creio. Assim, hoje você é prestador de serviço. Sim, Somente. sim, Tem que se tornar empresária, empreendedora. sim. Então, assim, hoje eu tô Vou buscando multiplicar aquilo ali. para isso, entendeu? Vamos multiplicar aquilo ali. E eu já estou sendo, eu já sei que meu nome já está sendo aqui em São Pedro, mas eu quero mais, só que com humildade, sem Sim. passar por cima de ninguém, do meu jeito, no tempo do Senhor, e Deus está trabalhando para isso. Então, não é no meu tempo, não é do meu jeito, e quando a gente entrega para Deus, eu sei que Deus tem propósito na minha vida aqui, não é à toa que eu vim parar aqui, Sim. então... E você até comentou comigo, né? Ali tu falou assim, pô, quero bem naquele podcast, tá? Ah, E detalhe, tu tinha tudo pra ter vindo antes, tá? sim, porque foi o que eu falei. Porque era só tu ter pedido a Thaís, tá? Eu falei, né, gente, pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, meu sonho era vir aqui no podcast. Eu tô sendo verdadeiro, E eu gente. vejo, sabe o que, Marcelo? Eu vejo que você me acompanha nas redes sociais. Sim, A acompanho. Marcela, ó. A Marcela é aquela que curte os stories, Curto. tá no lançamento do produto, Ah. tá na situação, cara, bacana. Aí eu... Porque eu tenho intimidade com a Thaís. Isso. Eu ficava, eu vou bem pedir a Thaís pra mim lá no podcast. Porque eu sei que se eu pedisse, Thaís ia falar, claro, amiga. Só que eu não queria, eu queria esse sabor de eu ser convidada. É muito melhor, né? Convidados que sentaram aqui falaram a mesma coisa que você, cara. Já tinha vontade de ter vindo, mas tava esperando o convite, a hora de Deus. Começa de Deus, né, irmão? Tempo de Deus, é lindo, é maravilhoso. Aí, do nada, semana passada, fazendo a unha. Amiga, do nada, Thaís. Não, mas não é do nada. Não, sim. É o do nada de Deus. É o de repente de Deus. Cara, é o Thaís, mexendo no celular, fazendo o pé dela. Amiga, quer participar do podcast? Eu, claro. Eu tô esperando isso há muito tempo. Eu fui, Falou a hora. eu, Thaís, há muito tempo que eu tô esperando por isso. Ela, kkkk. Então tá, amiga, eu vou te falar o dia. Eu, tá bom, eu tô emocionada. Eu, ai, tu não sabia como eu queria. Pô, quando for... Esse podcast é gravado, então geralmente a gente passa na semana seguinte. Quando for, no dia lá, 9 horas pra passar... Vai ter gente pra caramba. Não, olha só, presta atenção. Eu já, Você, 8h30 da noite, eu já. tu vai estar com a tua pipoquinha lá, esperando pra fazer isso. Cara, vai ser legal, cara, isso é legal. Indo. Aí na mesma hora que Thaís foi embora, eu, Duda, pra minha filha, Duda, eu vou participar do podcast, minha filha. Ela, mãe, que legal. Maneiro, né, cara? Maneiro, né? É lindo, Deus é lindo. É, cara, Deus e é sobre isso, entendeu? É sobre E é tipo assim, cara, é você continuar acreditando em você, primeiramente, acreditando no que Deus tem o melhor pra tua vida. Sim. Se conectando a pessoas também que estão nesse propósito, tá? Tenha todo, eu falo isso, né, cara? Falo, avançadores, tenham todo o cuidado com as mesas que vocês sentam, mas tenham mais cuidado ainda com as mesas que vocês permanecem. O pastor falou muito sobre isso no podcast passado. Sim. Com as alianças que vocês firmam nessas mesas. Sim. Porque aquilo ali vai direcionar você pro teu propósito ou Sim. do lado contrário do teu propósito. Então você tem que estar Verdade. apurado, tem que estar com o ouvido apurado, tem que estar alinhado, realmente estar ouvindo essa voz de Deus. Você falou muito sobre Deus. A gente foi, na verdade, contou um pouco da tua história de vida, falou muito sobre Deus, Sim. porque eu acho que, cara, até esse podcast mesmo, que é um podcast de empreendedores, né, de vendedores, de representantes comerciais, Uhum. hoje a gente vai começar, tá? Olha só como é que Deus é maravilhoso e perfeito por você estar aqui hoje, porque a gente vai começar, assim, a redefinir um pouco o público, o convidado que eu vou trazer aqui, porque eu quero trazer mais representantes comerciais, vendedores mesmo, desse meu mundo que eu tô, né, Uhum. mergulhando de cabeça agora,
que é para poder me tornar uma referência na representação comercial, Sim. mas também em ser um propagador daquilo que Deus mudou na minha vida, que eu acho que é o principal. Eu acho que a gente não pode se omitir. Sim. Muitas das vezes eu tô em lugares que Deus me toca para falar o nome dele, para falar do que Jesus fez na minha vida, vem fazendo na minha vida, na vida da minha família, só que eu me recluso, sabe? Eu fico na minha e falo, cara, será que eu devo falar de Deus aqui? E eu devo falar de Deus em todo lugar, eu devo falar de Deus pros ímpios, eu devo falar de Deus pros ateus, eu devo falar de Deus a todo momento. Porque esse seu canal é muito Sim, potente cara. pra isso, Sim, entendeu? sim. E o máximo que você tiver de oportunidade de falar o quão Deus é lindo, o quão Deus fez na sua vida, você faça. Sim. Porque foi Ele que te trouxe O aqui. quanto Deus é misericordioso, o Entendeu? quanto Deus é cuidadoso, o quanto Deus é... E outra coisa, Rodrigo, A graça de Deus é imensurável. tem pessoas que são curadas no processo e tem pessoas que estão curando enquanto estão passando por aquilo ali. Sim, Eu passo por isso. Tem coisas que eu ainda estou sendo curada. sim, Mas aqui eu tenho certeza que tem pessoas que vão ser impactadas com esse podcast, com essa nossa palavra, sim. que vai impactar na vida de alguém. Porque tem pessoas que estão passando por esse processo, por um processo de desistir de alguma coisa. Então, gente, não desista. O processo, ele não é fácil. Ainda mais quem tem chamado. Não adianta. Quem tem chamado, quem é escolhido. Sim. Tem uma diferença de quem é chamado e quem é Sim. escolhido. Sim. Quem é chamado tem o seu chamado. Mas escolhido não. Escolhido ele não tem esposa. Não tem. Não tem. A escolha dele é somente obedecer e ser fiel a Deus. Então eu escolhi ser fiel a Deus. Eu escolhi. E graças a Deus eu tenho esse temor. Mais uma vez, eu vou sempre falar sobre isso. Porque sem Deus a gente não é nada. Isso. É uma vida sem propósito. Inclusive tem um livro que eu tô lendo agora que é Vida Sem Propósito. Cara, na verdade é uma vida com propósito, né? O nome do livro, que é fantástico. Que mostra exatamente o porquê que a gente veio, né? Exatamente. Todos nós temos um propósito. Por Mas nem todo mundo suporta o que a processo. gente tá aqui? Todos Não é, nós temos. não é somente para realizar os nossos desejos pessoais. Não. O meu propósito em vida, Rodrigo, eu já descobri qual que é. É servir. Entendeu? Antigamente eu ficava assim, eu fiz pra fulano, mas fulano não, poxa, Não me retribuiu. não é sobre a pessoa, Sim, é é sobre sobre você. nós. Entendeu? Isso. A minha recompensa ela vem do céu e ainda assim você não tem que fazer nada esperando recompensa de Deus. Você tem que fazer porque é de você, é do seu caráter, é da sua índole, Sim. entendeu? Então acabou. Isso aí. E é por isso que nesse momento eu vou retribuir também, porque aqui o Avança Podcast retribui. Vou retribuir mais um patrocinador do Avança Podcast, que tá comigo desde lá do começo, que é a Artus. Já ouviu falar na Artus? Já. Salgadinhos, que é do nosso querido cantor Demetrios, que já está se recuperando, daqui a pouco já vai estar cantando de novo, dançando, enfim. Passou por aquela diversidade momentânea, mas vambora. Você daqui da região de São Pedro, Cabo Frio, porque tem filial Cabo Frio também, e quer um salgadinho, quer um assadinho, tem mini churros, que é uma loucura. Quer ser atendido bem, com qualidade, entrega rápida, preço justo? Artus. Não tem outra. Salgadinho, pensou em salgadinho, pensou nessa parte de fazer uma resenha com os amigos e quer ali comer alguma coisa, se conecta a Artus, porque realmente atende bem, entrega rápido, produto de qualidade, enfim, tem tudo de bom lá. E falar também do Açougue Macedo. Conheço. Conhece? Compro carne lá. Açougue Macedo, que inclusive agora eu estava falando até com a minha querida amiga Edilaine, que estava para resolver uma situação para ela aqui, enfim. Açougue Macedo hoje é referência não só aqui em São Pedro Aldeia, como na região dos Lagos. Eles têm uma história de vida fantástica. Já convidei para vir aqui, mas eles são mais reclusos. Falou, não, Rodrigo, não... Enfim. Mas tem uma história de vida incrível. Uma história com Deus também incrível. Uma história de servidão incrível. De abençoar vidas, abençoar pessoas. Cara, propósito lá atrás, cada coisa que eles me contaram, tipo assim, de processos que precisaram viver para hoje colher e estão colhendo. Sim. Estão avançando, estão prosperando. Tu vê que a loja aqui do Porto, né? Viu que ficou bacana a loja, fizeram uma outra loja. E não perderam, eu acredito que seja hoje a marca registrada da Rede Macedo, que é o preço baixo, o atendimento, enfim. Então, você, daqui da região dos Lagos, que não conhece ainda o Açougue Macedo, se conecta lá, vai na loja, porque preço baixo, atendimento bacana, ambiente, porra, totalmente limpo, organizado, top. Eu adoro pão de lá, gente. Sim. Pão. Agora com padaria, né? Isso aí. É Açougue e Padaria Macedo. É maravilhoso. Então não deixe de continuar indo lá no Açougue Macedo e indicar o Açougue Macedo, porque hoje o Açougue Macedo nada mais é do que um dos melhores clientes do Rodrigo Curvelo na representação comercial. Marcela,
Vamos lá, estamos chegando ao final do Avança Podcast. Eu quero te presentear, porque aqui a gente usa muito do que você usa também, que é retribuir, tá? O convidado que senta aqui e está disponível a contar um pouco da sua história de vida, dos processos que viveu e ainda tem por viver. Amém. E antes da gente terminar, eu quero te dar um presente aqui do Avança Podcast. Beleza? Ai. Pode abrir se você quiser, para mostrar aí vamos lá. A minha audiência são... Eu amo caneca. Isso. Minha audiência são os avançadores. Lá são as... vamos lá, não sei o nome. Amei. Isso aí. Amei. Avança Podcast. Pra você tomar lá o seu cafezinho, seu chá, enfim. Vamos. Isso aí, cara. Obrigada. Eu também. Deus abençoe. Isso aí, glória a Deus. Continue te abençoando. Glória a Deus, esse é o propósito. E eu queria que você terminasse, Marcela, deixando uma mensagem, cara, o que tocar no teu coração, tá? Para as pessoas que vão assistir esse podcast, que você deixasse uma mensagem assim que possa fazer com que elas se inspirem, que elas se movam, que elas se realinhem se elas estiverem desalinhadas do propósito delas, para poder viver tudo aquilo que elas foram colocadas aqui na Terra para poder viver. Para viver, né? Isso aí. Então, Rodrigo, eu já passei muitos desertos na minha vida, né? E já pensei em várias vezes em desistir, mas Deus sempre usou pessoas e sempre falou comigo para eu não desistir, porque eu sou filha de um Deus vivo, que ele me acorda todos os dias, ele me dá uma chance todo dia quando a gente acorda, que eu acordo, eu abro meu olho, primeira coisa que eu abro meu olho, eu falo, Senhor, obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor está me dando para eu viver, e que a sua graça esteja comigo em todos os momentos do meu dia e que nunca me abandone. Sim. E é isso que eu deixo para vocês, gente, é o exemplo de buscar a Deus. Não busque o homem, não. Sim. Não olhe para o homem, não, porque nós todos somos falhos. Sim. Mas busque a Deus, a perfeição dele. Deus, ele usa pessoas, ele fique atento aos sinais, porque Deus, ele fala nos detalhes, né? Não desista do seu propósito, dos seus sonhos. A caminhada, ela é difícil. Cada um tem sua cruz, como aqui nós falamos, né? Não é fácil, ainda mais para quem tem propósito, Sim. para quem tem chamado. Mas no final... desistir não é uma opção. Eu mesma sou um exemplo. Sim. Eu já não estou mais onde eu estava. Não cheguei onde eu quero, mas também eu não estou mais onde eu estava. Eu já avancei muito na minha vida. Isso. Entendeu? E tudo isso com a graça de Deus. Então não desistam, não, por mais que maior que seja a sua luta, Seja o desafio. seja os desafios, não fiquem tristes com Deus, porque Deus, ele não adianta a gente entrar numa com Deus, porque Isso. Deus, ele move, ele complica e depois ele descomplica, a gente não entende. Mas assim, busquem a Deus em todo o tempo, sejam fiéis aos seus princípios, honrem o que Deus deixou pra gente honrar aqui na terra, porque Deus, ele vai honrar também, não desistam. O melhor de tudo é a gente não desistir dos Isso aí. nossos sonhos, né? Porque É Deus, acreditar naquilo que Deus colocou no nosso coração, avançar independente da tempestade que vai... tudo passa. Isso. Nem que seja por cima de você, mas faça. Exatamente, isso aí. É sobre isso, gente. Marcela, sensacional o podcast. Conheci pelo menos aí, eu acredito que 5% da tua história de vida, porque tem muito mais coisa que você viveu. E A gente não escreve o que eu consegue tô contar. falando. Eu ainda vou voltar aqui futuramente. Opa, Com já tá profetizando Tô. e eu vou abençoar isso aí. Tô. E vai. Vou voltar aqui em nome de Jesus. Esperem. Isso aí. Com outra história. Isso aí. Uma história ainda mais bonita de superação. Exatamente. E é sobre isso. Avançadores, deixa aproveitar, antes de eu finalizar aqui, deixa as tuas redes sociais pra galera lá que assistir esse podcast, seguir você. É Marcela Luana Neios. @MarcelaLuanaNeios. Isso aí, segue a Marcela lá que tem uns conteúdos bacanas. Você que é daqui de São Pedro da Aldeia, que ainda não tem uma manicure, né? É uma Nails Design, avançadora. Você então se conecta a Marcela lá, agenda um horário, vai conhecer o atendimento dela profissional, atendimento humano, atendimento profissional e o atendimento humano que você vai ter lá no salão dela. Esse é o diferencial, porque eu sei que a minha esposa é totalmente rigorosa com relação a isso. E ela se encantou lá com o atendimento da Marcela, enfim, né? Ela gosta de estar lá, ela tem prazer de ser atendida pela Marcela. Então, você daqui da região, principalmente São Pedro da Aldeia, vai lá, tira uma hora, agenda um horário com a Marcela, dá essa oportunidade de você conhecer um pouco do trabalho, que eu tenho certeza que vai fazer todo sentido. Beleza?
E avançadores, vamos lá. Essa foi a edição de número 70 apenas do Avança Podcast, porque é o podcast que avança, que a gente não vai parar, que a gente é definido, a gente tem princípio, tem propósito. Isso aí. Então, Deus colocou no meu coração, como você mesmo citou, e se colocou, ele é fiel para cumprir. Com certeza. Então, vamos lá, o nosso chamado vai ser cumprido, independente da tempestade que vai vir. Amém. Então, se você gostou desse podcast, se você curtiu, se você realmente, algum insight, alguma coisa que a gente falou aqui, tocou em você, você compartilha com o máximo de número de pessoas. Por quê? Porque a gente precisa crescer ali também, lá na nossa rede social, 21 mil inscritos. Eu quero atingir milhões de seguidores, eu quero impactar você desse lado. Com verdade, com princípio, com coragem, com uma palavra que vai te libertar de alguma coisa, de algum bloqueio, de alguma crença que te impede de acessar. Então, é isso que você vai ter aqui, avançador. Essa foi a edição de número 70 e semana que vem tem mais. Boa noite. Vamos avançar, vambora.